aquietai-vos, eu sou Deus. É o próprio Deus quem está dizendo isso. Ele está dizendo: aquietai-vos e vede que eu sou Deus. Em outra tradução, ele está dizendo: parem de lutar pelas suas próprias forças. É isto que esta frase vem trazer aos nossos corações. Porém, esta frase, se nós a utilizarmos, como já foi dito, apenas como uma frase de autoajuda, ela será apenas mais uma em meio a tantas frases que existem e que os cristãos se apegam a elas nos momentos de lutas e dificuldades, e que muitas vezes acabam trazendo muitas frustrações, porque elas não se cumprem como ela é desejada, ou pelo menos como é esperado. Porque é apenas uma palavra. Hoje nós sabemos que muito se constrói em cima de frases que incentivam as pessoas. Né? É claro que a gente acredita que as frases ajudam, irmãos. Como é bom a gente receber uma frase de incentivo. Como é bom quando alguém chega e diz, né, continue, continue, não desista. Quando a gente está diante de uma tribulação, quando a gente está diante de uma batalha, quando a gente está diante de uma luta. Mas o que eu quero atentar, meus queridos, é que se nós não atentarmos para essa frase, não abrirmos o nosso coração para depositar a nossa fé naquele que está falando isso, aquietai-vos, eu sou Deus, de nada adiantará. Ela será só mais uma frase. E quem sabe, em alguns momentos, até traga uma certa animação para você. Mas nós precisamos crer que quem está falando é Deus. E Deus, Ele fala através da sua palavra. E Ele falou a este povo quando eles clamavam ao Senhor dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E eles vão cantando e vão abrindo o seu coração para expressar quem era Deus para eles. E ao final, eu creio que eles, naquele momento que eles viam os inimigos, que eles viam as lutas, as batalhas, que eles começavam a esmorecer, Deus fala através do profeta: aquietai-vos e vede, eu sou Deus, eu estou no meio de vocês. Queridos, quando leio essa porção, eu fico imaginando, será que nós temos alcançado essa convicção? Porque da mesma forma que Deus falou para aquele povo, Ele continua falando para nós hoje através de Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Redentor. Então, queridos, nós precisamos crer que a palavra de Deus tem falado, e a palavra de Deus fala que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, os pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo Ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Queridos, nós precisamos abrir o nosso coração, porque se nós queremos crer nesse Deus que está falando nesta noite, para você aquietar o seu coração, nós precisamos crer que Jesus Cristo é aquele que nos purificou, aquele que nos trouxe novamente para a presença de Deus. E é através dele, somente por ele, que nós podemos ter comunhão com Deus. É através dele, somente com ele,
que pode haver um refúgio, pode haver uma fortaleza, pode haver o socorro nos momentos de tribulações. Se nós cremos na palavra de Deus, nós precisamos crer que Jesus está entre nós. Por isso, nós precisamos reconhecer. Então, queridos, para nós que estamos fora do contexto de quando este salmo foi escrito, esta palavra, aquietai-vos, eu sou Deus, só trará a paz se você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Porque sem Jesus não tem como estarmos diante de Deus. É isso que a palavra de Deus ensina, queridos. É isso que a palavra de Deus mostra desde o princípio. Deus preparou um povo. Deus primeiramente falou através dos profetas. Deus se revelou a nós através de sinais, maravilhas, de tantas formas. Mas nestes dias Ele se revelou através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio a esta terra e que na semana que vem, no próximo domingo, nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição daquele que venceu a morte. Este esteve entre nós. E é Ele, somente Ele que pode nos purificar do pecado que nos afasta de Deus. E será que eu tenho abrido a minha vida, eu tenho permitido que Jesus fale ao meu coração? Será que eu tenho permitido que este Jesus dirija as minhas ações através do seu ensino, através da sua palavra? Queridos, o que nós precisamos é da glória de Deus. Precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Precisamos da glória de Deus em nossos lares. Se Deus não estiver enchendo os nossos lares com a sua presença, os nossos lares estão fadados a fracassar, as nossas famílias estão fadadas a sofrerem e a estarem condenadas. Nós precisamos que o Espírito Santo venha habitar em nós, que o Espírito Santo venha conduzir os nossos atos, nossas atitudes. Mas para que isso aconteça, nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador, para que a glória do Senhor possa estar diante de nós. Sem Jesus, nós não podemos estar na presença de Deus. A história de Israel, irmãos, ela está repleta, está cheia da glória de Deus. Quando nós vamos para a história e quando nós vamos conhecer aquilo que Deus revelou, aquilo que os profetas falaram, aquilo que foi registrado, nós vamos perceber que Deus estava presente em todo o tempo, caminhando com aquele povo no deserto, depois lá no santuário, diante da arca, falava através dos profetas, recebia o seu povo e remia o seu povo através das ofertas levantadas pelos sacerdotes que chegavam a ele como incenso. Mas há uma promessa de Deus, de que ele estaria com o seu povo. Veja o que Deus fala lá no primeiro momento. Quando o povo ainda estava lá no Egito, nós podemos encontrar muito daquilo que Deus fez, e nós vemos que Deus, quando olhou para aquele povo e viu o sofrimento, eles estavam lá aprisionados no Egito. Eles foram para passar um tempo no Egito, eles foram para ser socorridos. Lembra? Quando José foi à frente, como escravo, se tornou o governador do Egito, e que preparou o lugar para que o povo fosse para lá. Pois é, agora já tinham se passado quase 400 anos, e o povo agora estava sendo escravizado, não mais com o direito que eles tinham no tempo de José, agora eles eram escravos, não tinham vida. E Deus então começa a ouvir o clamor daquele povo, porque eles também começaram a buscar, eles começaram a lembrar do Deus que tinha se revelado a Abraão, que tinha a promessa a Jacó, e que tinha trazido eles para a terra do Egito. E aquele povo agora oprimido,
Deus ouve do céu e envia o socorro, porque eles não podiam sair de lá, tamanha tribulação que eles estavam passando. E aí Deus diz para eles: eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. E depois ainda ele vai dizer: andarei no meio de vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Irmãos, será que a gente pode compreender, será que nós podemos entender esta palavra? E é por isso que eu estou dizendo, irmãos, nós precisamos da presença de Deus. Enquanto Deus não estava no meio daquele povo, eles eram oprimidos, eles sofriam, eles eram castigados, eles não tinham vida, mas no momento que Deus os chamou e disse: vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus. Então a história daquele povo começou a mudar. Deus está chamando um povo, Deus está separando um povo na terra para ele continuar a sua história. Ele quer recolher este povo porque ele quer estar na presença, ele quer viver. A palavra de Deus diz que onde existe pecado, Deus não pode estar. Mas quando o povo é remido pelo pecado, então Deus vem e se faz presente. Será que Deus está presente na sua casa? Deus está presente na sua vida? Nós precisamos parar para refletir como estão as nossas atitudes, como está a nossa vida, diante daquilo que a palavra de Deus tem falado e tem pedido a nós. Frases de autoajuda não vai levar você para o céu, não vai purificar você dos pecados. Você precisa acreditar naquele que está falando, naquele que está ministrando no seu coração nesta noite, que é o Senhor, e Ele está falando através do seu Espírito. Queridos, lá no Egito, Deus vai e estende as mãos para socorrer aquele povo, tira eles da escravidão, começa uma nova história nas suas vidas. E eu me lembro de Jesus, quando ele vem para o seu povo e ele diz: olha, se está muito pesada a carga para vocês, o meu jugo é leve. Eu quero ajudar vocês a carregar o fardo. E ele diz: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Jesus está chamando a mim, está chamando a você para confiar nele, para viver na sua presença. Se nós não recebermos Jesus, se nós não entendermos esse propósito maravilhoso dele ter ido para a cruz, dele ter derramado o seu sangue, dele ter dado a sua vida, porque foi ele quem deu, ninguém poderia tirar dele se ele não tivesse dado, mas ele deu, porque ele queria remir a mim, queria remir a você dos pecados, para que nós pudéssemos ter a glória de Deus, ter a presença de Deus em nossas vidas. A história de Israel está repleta da glória de Deus. Veja, lá no deserto, irmãos, e agora eu quero que você pare para pensar um pouquinho. A nossa caminhada enquanto passamos nessa terra, tem muitos momentos de dificuldades, de lutas. Talvez aqui, nesta noite, nós não encontremos ninguém que possa dizer: pastor, eu passei fome porque eu não tinha o que comer. Talvez entre os irmãos não se encontre alguém, mas eu posso dizer, irmãos, que eu passei fome quando eu cheguei nessa cidade de Itajaí. Os meus primeiros meses aqui nesta cidade, eu não tinha como me alimentar, porque o meu coração era duro, e eu não entendia o que Deus tinha de melhor para mim, porque eu queria agir do meu jeito. E eu me lembro que quando eu vim para cá, eu cheguei aqui, o primeiro mês eu não tinha sustento, eu tomava café de manhã, porque era o que a pensão dava, e só ia me alimentar novamente no outro dia, no café da manhã. Foram muitas vezes, irmãos, que aconteceu isso. Então eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter lutas, eu sei o que é ter dificuldades, mas este povo foi chamado por Deus, eles estavam no deserto e diz a palavra de Deus que não faltou alimento para eles um dia, porque Deus fazia cair do céu o alimento para eles, todos os dias na hora que eles precisavam para se alimentar.
Foram 40 anos e a palavra de Deus diz que quando eles entraram na terra, quando eles colheram do fruto, parou de cair do céu o alimento, porque agora eles tinham um alimento que vinha da terra, que eles mesmos podiam produzir. Isso é a glória de Deus ou não é? É isso que eu quero chamar a atenção quando eu estou dizendo, irmãos, nós precisamos da glória de Deus, nós precisamos de Deus em nossas vidas, nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo habitando em nós, porque onde Deus estiver não haverá necessidade daquilo que é necessário para nós. Porque Deus, Ele pode suprir, porque Deus, Ele pode prover, mas vai além. Deus, durante os 40 anos que aquele povo caminhou, as suas roupas não envelheceram, as suas vestes permaneceram, de forma que eles puderam utilizar a sandália dos seus pés, permaneceram firmes, nunca lhe faltou o que vestir, o que calçar. Não, vocês podem imaginar a multidão que estava no deserto, não tinham como eles plantar, não tinham como eles colher. Vocês podem imaginar quantos animais estavam com eles ali, não tinha onde pastar, não tinha um rio para eles beber água, mas Deus provia para eles, porque Deus estava presente com eles. Deus está presente na sua casa, Deus está presente na sua vida. Será que você pode cantar este hino? Deus é o meu refúgio, fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Será que você pode ouvir essa voz de Deus que está dizendo: aquietai-vos e vede que eu sou Deus? No deserto não faltou nada do que era necessário para aquele povo, porque Deus estava com eles. Na terra prometida, meus queridos, nós vemos que Deus levantou profetas, sacerdotes, reis, para estarem à frente daquele povo. Nunca lhe faltou liderança, porque Deus estava com eles. O coração deles sim era duro, e muitas vezes se corrompiam, muitas vezes se distanciavam de Deus, e por isso eles arcavam com as consequências. E é isso que eu quero chamar a atenção nessa noite. Muitas vezes nós estamos padecendo, muitas vezes nós sofremos, porque nós estamos nos distanciando de Deus, estamos virando as costas para o propósito que Ele tem para nós, e não estamos permitindo que Ele fale, que Ele transforme a nossa vida, o nosso coração, assim como aquele povo, que Deus os tirou lá do Egito como escravos, fez deles um povo, deu a eles uma terra, deu a eles um nome, deu a eles um país, e estava junto deles. Mesmo assim eles pecavam contra Deus. Não é diferente nos nossos dias, meus irmãos. Jesus está presente na minha, na sua vida. Ele está aqui nesta noite, através do seu Espírito, está se revelando a nós, talvez descortinando aquilo que está escondido lá dentro de nós, fazendo que o nosso coração duro se quebre neste momento para entender o propósito que Ele tem. Mas Ele está dizendo aqui que Ele é o nosso Deus. Será que nós podemos entender isso? Este povo podia cantar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, porque eles conheciam Deus, eles viram a glória de Deus. Queridos, o contexto que o Salmo foi escrito, eram outras as batalhas, por isso Deus lutava e lhes dava vitória. As nossas batalhas não são diferentes. Apesar de ainda não precisarmos pegar em armas, temos muitos inimigos que tentam nos afligir diariamente. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei o que tem atribulado o seu coração, qual é a sua tribulação, eu não sei qual é o seu pedido de socorro, porém, Jesus sabe. E Ele está dizendo para você: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tenha bom ânimo.
eu venci o mundo. Irmãos, assim como Deus estava dizendo para o povo: aquietai-vos e vede que eu sou Deus, Jesus está dizendo: eu venci por você, porque eu sei que no mundo você vai ter tribulação, mas se você estiver em mim, você terá paz. Nós precisamos dessa paz. Somente com Jesus nós vamos adquirir essa paz em meias lutas, em meias tribulações. Quantas vezes nós estamos dando murro em pontas de facas? Quantas vezes nós estamos buscando tentar vencer as batalhas com as nossas próprias forças, e Deus está dizendo: pare de lutar, isso não compete a você, só eu posso fazer. Você precisa abrir o seu coração, eu posso purificar a sua mente, eu posso tirar os pecados de você, mas você precisa abrir o coração e deixar que eu, que sou Deus, cuide de você. Será que nós podemos entender? O Salmos 46, no verso 1, ainda tem duas palavras: socorro e tribulação. Veja que a palavra tribulação, segundo o dicionário bíblico, tribulação quer dizer sofrimento, tristeza. Do grego provém da palavra tlips, que quer dizer pressão ou carga sobre o espírito. E é por isso que Jesus está dizendo, é por isso que Ele está dizendo que Ele vai deixar a paz para nós. E por isso que Ele está dizendo: olha, tenha um ânimo, tenha um bom ânimo, porque eu venci. Ele está dizendo, irmãos, que não existe batalha, não existe luta que Ele não possa vencer, desde que nós estejamos diante dEle, vivendo em comunhão, em obediência àquilo que Ele quer para nós. Mas nós continuamos carregando um peso. Querido, a palavra tribulação está dizendo que é uma carga, uma pressão sobre o espírito. Isso realmente acontece porque quando nós estamos atribulados, nós sofremos, seja com enfermidade, seja por desconforto, às vezes de relacionamento, às vezes até conjugal, às vezes entre pais e filhos, às vezes entre amigos, né? Quando existem dificuldades, quando existem lutas, nós temos dificuldade, nós sofremos e os outros sofrem junto com nós. Mas é isso que Jesus está dizendo, queridos, estejam atentos. Jesus está dizendo: olha, vocês não vão estar livres dessas tribulações, mas eu quero que vocês tenham um bom ânimo, porque eu dei o melhor de mim, eu dei tudo o que precisava para que vocês pudessem ser vitoriosos. Eu quero apenas que vocês tenham um ânimo e permitam que eu esteja com vocês. Por isso Ele vai dizer lá em Mateus, no capítulo 28, aquele que está sobrecarregado, aquele que não está suportando mais o fardo, venha a mim, que eu vos aliviarei. É isso que Deus está dizendo. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, para que Ele possa assim estar transformando a nossa vida. E aí então, mesmo que seja tribulações, nós vamos poder ver a presença de Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o fardo é leve. Queridos, é isso que nós precisamos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, irmãos, ele não está dizendo isso, olha, porque
Deus está comigo, Jesus está comigo, então eu vou ser vitorioso, eu vou ter todas as coisas que eu quero, tudo aquilo que eu desejo eu vou ter. Não, ele vai estar dizendo com isso: olha, se você estiver sofrendo, você vai ter força para você conseguir passar pela batalha. Se você estiver em tribulação, você vai ter a força que você precisa, a paz que você precisa, porque Deus está com você. Se você estiver ganhando dinheiro, se você estiver vivendo uma vida abastada, eu vou estar com você. Mas se você estiver lá no leito de hospital com uma enfermidade, eu também estarei ali com você. E é isso que ele está dizendo, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é apenas para ganhar as coisas que eu acho que são boas, é para que eu possa resistir todas as tribulações que existem nesse mundo, porque Jesus é quem está dizendo que elas existem e que elas sempre estarão diante de nós. Quem aqui não passou nenhuma tribulação essa semana? Ou será que só eu passei tribulação? Não, são tantas as dificuldades, são tantas as coisas que nós enfrentamos nesse mundo, e olha, eu tenho que dizer, elas continuarão, e talvez com mais intensidade, porque o mundo cada vez mais apodrece, o mundo cada vez mais se distancia deste Deus, o mundo cada vez mais está longe de cantar este hino do Salmo 46, e eu não vou longe, irmãos. Quando estou falando o mundo, eu ainda estou sendo misericordioso, porque eu posso dizer que a igreja de Jesus hoje não tem condições de cantar. A igreja de Jesus, entre aspas, porque a igreja de Jesus, aquela que realmente permitiu que Jesus entre no seu coração e faça transformação, essa sim. Mas existem muitos movimentos, existem tantas pessoas que não podem cantar, mesmo quando estão, como nós estamos reunidos aqui nesta noite. Porque Deus não habita onde está o pecado. O pecado continua separando o homem de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Isaías, capítulo 59, o verso 2, eu acho, vai dizer: os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Tem muita gente dentro da igreja separado de Deus. Canta, louva, adora, prega, ensina, mas estão tão longe de Deus. Por isso, quando Jesus chegou em Jerusalém, ele disse, falando o que já havia sido profetizado: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Não entenderam a graça, não entenderam o amor de Deus ainda. Nós somos muito hábeis para julgar, nós somos muito hábeis para ver o que está errado nos outros, mas esquecemos de olhar para dentro de nós. Nós precisamos que a glória de Deus tome a nossa vida por completo. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos ilumine, nos direcione, para que nós possamos ser purificados pela sua palavra e assim viver uma vida que glorifique e que honre ao nosso Deus. A outra palavra que nós falamos é o socorro, e nesse contexto, a palavra socorro, irmãos, socorro que está dizendo aqui no Salmos 46, é justamente esta compreensão de que quando eu não posso fazer algo em favor de mim, eu preciso de alguém. Eu usei no domingo passado a ilustração daquela menina que caiu no poço e que precisou de alguém ser socorrido. Mas nós vemos todos os dias, por exemplo, acidentes acontecendo, pessoas que são atropeladas ou que sofrem algum tipo de acidente e que não conseguem se salvar a si mesmas se não vir alguém socorrer. Elas vão padecer, elas vão morrer, elas vão perder a vida. É assim que o salmista está expressando: Deus, se o Senhor não nos socorrer, nós nunca seremos salvos. Irmãos, talvez você não precise de socorro neste momento para alguma coisa que você esteja pleiteando, mas há uma coisa que você nunca conseguirá com esforço nenhum, e se o socorro não vir de Deus, você nunca entrará no reino dos céus.
Você precisa da salvação, e a salvação é manifesta pela graça através de Jesus Cristo. E se Jesus não vir socorrer, então você nunca entrará no reino do céu. Você já abriu o seu coração para Jesus? Jesus está aqui nesta noite, e Ele está falando comigo, Ele está falando com você. Ele está dando mais uma oportunidade para que nós possamos refletir quem é esse Deus glorioso, maravilhoso, que tem se revelado a nós. Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Será que você está ouvindo esta voz? O que está te oprimindo? O que tem tirado a sua paz? O que tem tirado a alegria de você participar deste movimento? Se é que eu posso dizer que Deus tem feito através do seu Espírito, através da igreja. O que te impede de você abrir o seu coração para estar adorando a esse Deus? O que impede você de abrir a sua casa completamente para que a glória de Deus esteja ali? O que impede de você abrir o seu coração, abrir a sua vida, para que Jesus venha purificar dos seus pecados e assim encher a sua vida com a glória de Deus através da presença do Espírito Santo? O que impede é o pecado. Só o pecado pode impedir você. Só o seu coração duro que continua dizendo não. Mas Jesus continua aqui dizendo: aquietai-vos. Aquietai-vos. Pare de lutar. Pare de lutar. Não endureça seu coração. Esta batalha é minha, eu quero lutar por você. Você quer que Jesus lute com você? Você quer abrir o seu coração agora neste momento? Feche os seus olhos. Jesus está te chamando para uma responsabilidade. Ele está dizendo: eu estou aqui, eu quero estar caminhando com você. Eu quero que a glória de Deus, assim como esteve lá no deserto, assim como esteve lá no Egito, assim como esteve lá na terra prometida, que esta glória de Deus permaneça em sua vida, em seu lar, em sua casa. Se você não compreender que você precisa da glória de Deus, se você não abrir o seu coração para dizer: eu estou aqui, eu quero a sua presença, eu quero ser purificado, então você está fadado a viver uma vida longe de Deus. Quebrante seu coração nesta noite. Deixe Jesus falar contigo agora. Coloque aí a sua opressão, a tribulação, aquilo que tem machucado você, mesmo que em pensamento, mesmo que aquilo que ninguém sabe, talvez aquilo que você até nem tem coragem de expressar. Coloque agora diante de Deus. Abra o seu coração. Permita que Deus esteja agindo. Porque Deus está aqui neste lugar, eu não tenho dúvida nenhuma. Deus está aqui nesta noite, e Ele está aqui e quer encher a sua vida com a sua glória. Você quer isso para você? Abra o seu coração, permita que esta glória venha transformar. Comece uma nova história, como Deus começou lá no Egito com aquele povo, quando Ele se tirou da escravidão. O Senhor Jesus quer te livrar de todo o pecado. Ele quer purificar a sua vida. Assim como aquele povo era escravizado, você tem sido escravizado pela sua vontade. Você tem sido escravizado por aquilo que este mundo tem dito. Jesus pode te libertar.
Mas você precisa abrir o coração. Se você quiser fazer isso, então, peça a Deus. Vem habitar em mim, ó Pai. Purifica meu coração. Lava-me de todo o pecado. Porque eu quero recebê-lo como Senhor e Salvador na minha vida. Para que daqui para diante comece uma nova história em mim. Porque eu quero a glória do Senhor na minha vida. Eu quero a glória do Senhor no meu lar, no meu trabalho. Eu quero que o mundo veja, onde eu passar, que o Senhor está presente na minha vida. Se você quer isso, faça essa oração. Convide Deus. Convide Jesus. Porque Ele está aqui. Ele está estendendo as mãos para você agora. Ele é o socorro bem presente nesse momento. E Ele quer te salvar. Estenda suas mãos. Abra seu coração. Deus, muito obrigado, Papai do céu, por tudo que nós vivemos nesta noite. Por este Deus maravilhoso, glorioso, tão gracioso, que tem sido em minha vida, que tem sido na vida dessa igreja. Deus, nós clamamos o socorro agora pedindo, se há alguma coisa que tem impedido de que a nossa adoração, de que a nossa comunhão, de que essa igreja como um corpo, possa viver a plena comunhão diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos nesta noite, que o Seu Espírito esteja retirando do meio de nós, que o Seu Espírito esteja tirando do meu coração, tudo aquilo que impede de que eu possa viver uma perfeita comunhão com o Senhor e com meus irmãos. Ó Pai, estende as Tuas mãos para abençoar, Deus, os lares que estão sendo oprimidos, porque o mundo tem entrado com tanta força, com tanta violência, que tem destruído os nossos filhos, tem colocado um fardo pesado diante dos nossos queridos, daqueles que nós amamos, e muitas vezes nós nos sentimos fragilizados, porque nós não conseguimos lutar contra isso. Pai, reveste a Tua igreja nesta noite com o poder, com a unção do Seu Espírito, para que nós possamos lutar, para que nós possamos entregar as nossas vidas completamente, para não permitir que este mal tome os nossos filhos, tome as nossas famílias, tome os nossos lares, porque nós queremos a Sua glória, Senhor, enchendo o nosso lar, as nossas vidas, transformando a nossa história, para nós vivermos na dependência total do Senhor. Ah, Senhor, o Senhor conhece o Seu povo que está aqui, sabe das suas lutas, das suas tribulações, e eu, Deus, intercedo por cada uma delas, pedindo para que o Senhor esteja agindo nesta noite, que o Seu Espírito esteja agindo, transformando. Eu oro em nome de Jesus, meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, e que a gente possa permitir que o Espírito do Senhor esteja agindo em cada um de nós, para a transformação. Amém? Que a paz, que a graça, que o amor do nosso Deus, e que a Sua luz resplandeça e esteja sobre cada um de vós. Amém? Após o pós-luz, estamos encerrando nosso culto.